Olá pessoal, você está na República dos Santos e aqui você não perde nunca. E vamos analisar Santos 1, Corinthians 0. Não gostei do time do Santos, adorei o resultado. na verdade, futebol é resultado, né? Vamos falar o quê? O que aconteceu hoje foi que nos primeiros 12 minutos o Corinthians até teve um pouquinho melhor que o Santos, criou umas situações melhores, né? O Santos entrou mais precavido e não conseguindo se entender muito bem, mas a gente não pode lembrar que o Santos entrou sem o Caio, o Jorge e sem o Soteldo com um probleminha na coxa, ficou na reserva tentando se preservar, e o Corinthians estava melhor estabelecido em campo do que o Santos, né? O Corinthians estava um pouquinho mais ousado até, né? Apesar que hoje a gente é um jogo na Vila, mas hoje não tem torcida, então o fator casa influencia muito pouco no futebol hoje com esse negócio da Covid. Mas aí aconteceu de faltar luz, o jogo ficou parado por 16 minutos, o Cuca deu uma ajeitada no time, os laterais do Santos estavam subindo demais, aquele menino Mosquito do Corinthians estava caindo bem pela direita ali, o Felipe Jonathan começou a se segurar mais um pouco, o Pará também, e acabou-se com as opções de contra-ataque. A partir daí o Santos começou a ter um certo domínio do jogo, foi mais para cima, foi mais insinuante, mas aquele problema, né? Quando você sai com um time com 3 volantes, né? O Santos jogando com o Alisson, o Santos jogando com o Sandri e com esse menino, o Ivonei, né? O Santos ficou muito estruturado na defesa, mas com muito pouca criatividade no ataque, né? É muito difícil quando você só tem o Marinho, o Santos fica meio que previsível. O time do Corinthians botou o reforço da marcação deles em cima do Marinho, e até isso fez com que o Lucas Braga, em algumas poucas e boas jogadas, fosse mais ousado, fosse mais vertical, coisa que a gente sempre espera dele, né? O Lucas Braga, ele tem tamanho, tem força, tem decisão, ele não tem a habilidade que o Soteldo tem, ele não tem a habilidade que o Marinho tem para criar situações, mas é um jogador que incomoda muito. E o Marcos Leonardo jogando lá no lugar do Caio Jorge como centroavante, que é um jogador, como é que eu vou dizer, como é que eu posso analisar o Marcos Leonardo? É um jogador muito novo ainda, é um jogador que não tem muita altura, mas tem muita determinação, daqueles caras chatos, aqueles caras que incomodam a defesa adversária, porque é um jogador que acredita em todas as bolas, é um jogador que está sempre tentando dificultar a saída de bola do time adversário, e essa crença em todas as bolas é que acabou levando o Santos à vitória, né? No segundo tempo, o Cuca resolveu colocar o Soteldo no lugar do Ivonei, que o Santos praticamente estava com 3 jogadores de marcação, sem ninguém no meio do campo para mais jogadas, e com a entrada do Soteldo o time ganhou um outro aspecto, né? Porque aí você já começa a causar no time adversário dificuldade de marcação. O Santos não fica tão lógico. Você tem um jogador como o Soteldo, você tem um jogador como o Marinho, complica, e os laterais subindo eventualmente, são 4 jogadores, o Lucas Braga jogando na frente também, e o Marcos Leonardo incomodando. E foi assim praticamente com 15 minutos, 18 minutos de jogo, ali que o Soteldo jogou, que o jogo foi decidido. Uma jogada do Felipe Jonathan pela esquerda, eu já não me lembro se foi o Felipe Jonathan ou o Lucas Braga que desceu pela esquerda, mas é uma bola que veio pela esquerda, o Soteldo recebeu numa ótima condição, ele não tem um chute muito forte, tentou colocar a bola no ângulo, um chute muito bonito, e o Cássio fez uma grande defesa, mas ela sobrou para o Marinho inteligentemente, com o ângulo fechado, tocou para o Marcos Leonardo, que oportunamente fez 1-0, e até esse foi o placar final do jogo. A partir daí, o Santos começou a fazer uma coisa que eu não gosto quando fazem contra o Santos, e também não gosto quando o Santos faz isso. Começou a fazer cera. Começou a cara cair no chão, demorar para ser substituído, começou a querer enrolar o jogo, mudou totalmente a postura do jogo. Óbvio, o Corinthians ia vir para cima, e nesse momento seria importante você ter um contra-ataque, isso seria importante.
mas o Santos acabou recuando demais, fez substituição. Primeiro ele fez uma substituição que eu achei, o Soteldo acabou sentindo a contusão, que tinha deixado ele no banco no primeiro tempo, jogou 18 minutos, que foi o suficiente para ajudar a decidir o jogo, criou duas boas jogadas, a do gol e uma outra, junto com o Marinho, e acabou, aí entrou o Jean Mota, que eu falei, pô, Jean Mota é um cara que pode fazer lançamentos e tal, e o Jean Mota entrou bem no jogo, fez umas 2 ou 3 boas jogadas, uns 2 ou 3 bons lançamentos pro Marinho, que geraram situações de gol, mas o Santos não conseguiu concluir. O Marinho algumas vezes foi egoísta, não trocou a bola quando tinha que trocar, enfim, não se criou nenhuma situação de gol, mas foram ataques que no contra-ataque poderiam ter decidido o jogo. E o Jean Mota, infelizmente, ficou nisso. Depois não pegou mais na bola. O Santos começou aí a fazer aquelas substituições que eu acho que são as substituições que chamam o time adversário, né? São substituições que fazem o time adversário vir para cima, né? Começou a tentar segurar o resultado, já se der para fazer o segundo faz, se não der vamos segurar que 1-0 nos garante. E aí entrou o menino, entrou no lugar do Sandri, o Balieiro, né, que é um jogador de marcação, entrou o Madison no lugar do Marinho, e o Santos se limitou a se defender. Teve antes a substituição do Marcos Leonardo, foi substituído pelo Bruno Marques, que teve mais função de incomodar ali a saída de bola do Corinthians do que propriamente fazer alguma coisa, apesar que numa jogada no finalzinho do jogo ele quase fez um gol de cabeça, né, num belo toque do Felipe Jonathan, que inteligentemente tocou por cima do Beck, já quase ali na linha de fundo, e se o Bruno Marques está um passinho para lá, ele teria cabeceado no gol e provavelmente seria o segundo gol do Santos. O Corinthians foi para frente, mas o Corinthians também é um time muito desestruturado. O Corinthians também não tem jogadores com capacidade de armação. Botou o Otero lá, botou o Casares, botou o Jô para tentar cabecear uma bola. E o Santos erroneamente começou a fazer a única jogada do Corinthians é bola centrada na área, e o Santos ficou dando essas bolas centradas na área com o quê? Com bolas paradas, criando faltas na cabeça da área, que não tinham várias faltas, uma do Luan Pérez, uma falta boba em cima do jogo, outra falta do Felipe Jonathan, muito boba, sem necessidade. O Alisson começou a jogar de bunda no chão, que eu não gosto, ele começa a ficar perigoso. Enfim, o que restou para o Corinthians foi isso, mas o Corinthians também foi um time muito ineficiente nisso. O João Paulo praticamente não fez defesa nenhuma, as poucas bolas que chegaram na área ele saiu bem e com firmeza, quando não segurou, deu um soco na bola, mandou a bola para frente. E o Corinthians, apesar da vontade, não conseguiu criar nenhuma situação muito perigosa. E o Santos também, por um outro lado, foi muito fraco nos contra-ataques, né? Um time começou a ficar sendo montado totalmente para se defender, um time sendo montado totalmente para garantir o resultado, que é onde eu digo que eu não gostei do time do Santos, entendeu? E conseguiu, a trancos e barrancos, garantir 1-0, que a gente fica contente pela vitória. Mas não é esse o Santos que você quer, não é esse o Santos que eu quero. A gente quer um time mais bem distribuído de Santos, e volto a dizer, o Santos tem um problema, não é o Santos, todos os times no Brasil têm muito problema com o jogo. Você vê o próprio Corinthians, não tem um jogador de armação, o Santos não tem um jogador de armação. Quem tem um jogador mais ou menos de armação seria o Palmeiras, o Lucas Lima, mas o Lucas Lima também nunca foi no Palmeiras o jogador que ele se tornou, no Palmeiras o jogador que ele era no Santos. Aquele sim seria um jogador ideal para o Santos hoje, com o Soteldo e Marinho, seria um espetáculo, jogando o futebol que ele jogava no Santos, né? Não esse que ele joga no Palmeiras, que às vezes ele faz uma partida boa, fica 10 ruins. Enfim, acho que se encantou com o dinheiro lá e esqueceu de jogar bola. Quanto às análises individuais, o João Paulo não teve muito trabalho, as poucas bolas, como eu falei, que foram lá cruzadas, ou ele agarrou, ou ele socou com firmeza para frente, saiu muito bem do gol, pouquíssimas defesas, o Corinthians chutou bolas geralmente de muito longe. O Pará sempre muito determinado, o Pará sempre
jogando com muita raça, anulou qualquer descida do Corinthians pelo lado esquerdo, estava muito bem no jogo, gostei de parar hoje. Luiz Felipe, muito bem, as pessoas às vezes... Luiz Felipe, ele começa a ter uma sequência de jogos e começa a jogar com mais firmeza, ganhou várias bolas de cabeça, quando teve a bola no pé, soube até sair jogando de alguma forma. O Luan Pérez é um jogador hoje bem seguro, é um jogador que tem uma autoconfiança muito grande, chegou a fazer algumas jogadas de sair jogando no começo do jogo, mas depois parou, ficou mais... atrás, até porque o Santos ficou mais atrás, né? Mas foi bem, jogou bem. Felipe Jonathan, algumas poucas vezes no ataque, fez algumas trocas de bola boas com o Lucas Braga, mas um pouco tímido, poderia ter chegado muito mais. O Felipe Jonathan é um jogador que tem um chute forte, deveria ser mais bem aproveitado nessa aproximação de área, para pegar essas bolas de rebote, principalmente as jogadas que saem com o Marinho da direita, que ele já fez vários gols da bola espirrando lá e sem marcação chutar. O Alisson, um jogador sempre determinado, muito pouca técnica e excelente raça, uma determinação muito grande, mas é um jogador que ainda peca muito na saída de bola, é incapaz de criar uma situação vertical, incapaz de criar uma situação de gol, chega pouco no ataque para tentar aproveitar rebotes e chutar. O Sandri foi bem hoje na marcação, na distribuição de bola errou vários passes, até estava um pouco irreconhecível. O Sandri é um jogador que sabe pisar na bola, sabe sair jogando, não é um jogador ainda de jogadas verticais, mas se ele aumentar a autoconfiança dele, isso vai melhorar. Hoje ele foi um jogador que nessa saída de bola, nessa distribuição, ele errou vários. Só uma bola que ele lançou para o Marinho muito boa, o Marinho chegou um pouco atrasado, o Cássio saiu e defendeu no final do primeiro tempo, mas o Sandri hoje me decepcionou um pouco. Foi bem na marcação, mas na saída de bola deixou a desejar. O Ivonei bem na marcação. O Ivonei é engraçado, alguns jogos ele entrou e ele se apresentou melhor no ataque, ele se apresentou para o ataque. Hoje não, hoje ele ficou bem lá atrás. Aí a gente também não sabe se isso é ordem do Cuca, né? Mas ele apareceu muito pouco na frente. O Jean Mota, que entrou, como eu falei, fez dois, três bons lançamentos de jogadas de contra-ataque, mas não deu sequência, parou aí o futebol dele, depois se limitou a mal e porcamente marcar. Vinícius Balieiro jogou muito pouco, mas sempre também com objetivo de marcação, conseguiu atrapalhar bastante o Corinthians. Lucas Braga foi bem no primeiro tempo, enquanto o Santos teve um jogo de igual para igual, enquanto o jogo estava 0-0, criou situações de perigo para o time do Corinthians. É um jogador, como eu falei, que não tem uma grande técnica, mas pela voluntariedade, pela força física, incomoda a defesa adversária. O Marinho oscilou bons e maus momentos, né? Mas teve o mérito da assistência do gol, teve umas 2 ou 3 jogadas bem perigosas, foi muito bem marcado, né? O time do Corinthians fez uma marcação de um primeiro e um segundo homem em cima do Marinho, isso dificultou bastante, mas pelo resultado final ele acabou tendo importância. Bruno Marques entrou mais para incomodar a saída de bola adversária, mais para garantir o resultado, acabou no final quase tendo a oportunidade de fazer um segundo gol, que seria muito bom. O Cuca foi isso, né? O Cuca é isso, ele está cada vez mais perdendo a ousadia de sair com um time mais ofensivo, ele sai com um time mais se segurando, e não foi ousado nas substituições, fez o trivial, enfim. Final da história, Santos 1-0, Santos agora pega o Fluminense aqui na Vila e depois pega o Bahia lá em Salvador. Deu um passo grande, porque o Corinthians era um dos times que estava brigando com o Santos pela sua 8ª vaga aí da pré-Libertadores. Vamos esperar que contra o Fluminense o Santos faça um bom jogo, diferente de hoje. Espero que o Santos faça, até porque eu acho o time do Fluminense bem melhor que o time do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser aqui, mas vamos esperar que o Santos faça um bom jogo contra o Fluminense, ganhe mais 3 pontos e provavelmente vai pegar uma parada dura, porque o Bahia no último jogo está brigando para não cair, né? O Fluminense está meio que tranquilo, praticamente classificado para a Libertadores, não tem chance de título, mas o Bahia está brigando para não cair. Dependendo do próximo resultado do Bahia, vai ser um jogo de vida ou morte, esse com o Santos em Salvador.
É isso aí, gente. Essa foi a análise da República dos Santos para Santos 1, Corinthians 0 em mais uma vitória do Peixe na Vila Belmiro. Deixa aí seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, participa com a gente que fica muito mais legal. Grande abraço do Ricardo Pérez e até a próxima no fim de semana contra o Fluminense.